colaboradora antiga aí, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigada, Roberto. Deixa eu organizar aqui. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Queria primeiramente agradecer a casa, agradecer a Marinês, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. A gente sempre menciona que quando a gente está aí do outro lado, sentadinhos, a gente pensa que a mensagem é para nós, para quem está aí, mas quando a gente é desafiado a se preparar para fazer uma fala, a mensagem é para nós, primeiramente, né? Então, por isso eu agradeço pela oportunidade de fazer o estudo, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na casa, essa casa que eu guardo no coração, que é a minha primeira casa em Santa Maria, né? Primeira casa de trabalho em Santa Maria já há anos. E aí nós escolhemos para a fala de hoje, já que nós estamos no mês de valorização da vida, que na verdade é só um mês simbólico, né? Porque o mês de valorização da vida são todos os meses, os 12 meses do ano, nós temos que valorizar a nossa vida, valorizar a nossa oportunidade, a oportunidade que a espiritualidade nos dá de estarmos aqui na condição de encarnados, para galgar um pouquinho de esforços para nos melhorar, para fazer a nossa melhoria íntima. Então nós escolhemos o tema de hoje, a educação dos sentimentos. E para nortear esse tema, nós usamos as leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, também do livro do Alberto Almeida, O Perdão como Caminho, O Caminho do Perdão, e o livro do Vinícius de Lima Lousada, que é A Linguagem do Coração, Educação dos Sentimentos e Cultura da Paz. Então, foram algumas das leituras que nos apropriamos para fazer essa fala. Tá? E eu gostaria de começar essa fala perguntando para nós, para cada um de nós, se é possível educar os sentimentos. Será que é possível educar o nosso sentimento? Será que é possível educar o nosso pensamento? Será que é possível nós refletirmos sobre o que pensamos, como agimos, o que fazemos? A luz do Espiritismo nos diz que sim. E os livros, as leituras, nos dizem que sim, que é possível. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. E se o Criador, se Deus, que nos trouxe o Mestre Jesus, o Espírito de luz, o Espírito de mais pura luz que habitou esse planeta, e nos deu os seus ensinamentos, através do mais puro sentimento de sensibilidade, de amorosidade, de empatia. É claro que nós estamos muito longe de chegar ao nível do Mestre Jesus, mas Ele é nosso exemplo, Ele é o nosso guia. Então nós estamos aqui com a oportunidade divina de seres encarnados para galgar passo a passo, cada dia, um passo a mais nessa direção de nos educarmos. De educarmos o nosso pensamento, de educarmos os nossos sentimentos, para que a gente vá transformando as nossas ações. Para que nós comece a burilar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e comece a ter resultados melhores. Comece a se sentir, a se fazer mais feliz. Então, Jesus foi um espírito, um exemplo de um espírito evoluído, de um espírito cheio de empatia, de amorosidade, e por onde ele passava, ele distribuía palavras, ações, pautados na sabedoria. E será que nós também não conseguimos melhorar as nossas palavras, melhorar as nossas ações
e nos pautar um pouco mais na sabedoria divina, na sabedoria que o Espiritismo nos traz, para que a gente possa ter resultados melhores nas nossas relações. Todas as nossas relações, elas passam pelo aquele sentimento que nós temos em relação ao outro, em relação ao familiar, em relação ao colega de trabalho. Então, é importante que a gente comece a refletir que sentimento nós estamos amanhecendo o nosso dia. Qual sentimento quando nós amanhecemos o nosso dia? Qual sentimento nós emanamos? Quando nós saímos de casa, quando nós vamos para o trabalho, quando nós relacionamos com o pai, com a mãe, com o filho, com o esposo, com a esposa, com o irmão, que sentimento nós estamos emitindo? Porque o sentimento que nós emitimos, o pensamento que nós emitimos, ele gera uma ação. E essa ação, muitas vezes, ela vai nos aproximar, e nós aqui falamos da doutrina espírita, e às vezes, muitas vezes a gente coloca a culpa naqueles irmãos, nos obsessores, né? Nós estamos agindo de tal forma porque nós estamos com o espírito obsessor, por exemplo. Mas será que esse espírito chega até nós, se nós não permitirmos, ele vai chegar até nós? Será que não somos nós que permitimos que os espíritos obsessores ou que os anjos de luz cheguem até nós? Através daquilo que nós estamos pensando, através daquilo que nós estamos sentindo e através daquilo que nós estamos emitindo? Será que se nós estivermos vibrando num sentimento de gratidão, nós vamos permitir que um espírito obsessor seja plasmado junto a nós? Então, será que não parte de nós, de cada um de nós, a mudança nesse sentimento, nesse pensamento, para que gere uma outra ação e para que junto de nós a gente consiga emanar uma energia positiva, uma energia de luz e assim conseguir iluminar aqueles que estão à nossa volta, iluminar o nosso lar? Então são algumas reflexões que esses 3 livros que eu mencionei para a leitura de hoje, que eles nos trazem. O Livro dos Espíritos, por exemplo, no capítulo 7, ele nos faz refletir sobre a lei do progresso. Hoje, a palavra progresso está muito relacionada à questão de progresso material, das coisas materiais. Então, vamos substituir a palavra progresso pela palavra evolução, porque a palavra evolução ela tem um sentido muito mais espiritualizado do que a palavra progresso, que tem um sentido muito mais material. Então nós estamos aqui na condição de espíritos encarnados e é justamente na condição de evoluirmos. Será que nós já nos perguntamos, ou quantas vezes nós nos perguntamos, que sentido tem a nossa vida aqui? Tem uma obra, ele não é espírita, mas é um filósofo que eu gosto muito, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim: qual é a tua obra? Qual o sentido de nós estarmos aqui? Será que nós já nos questionamos? O que estamos fazendo aqui? Qual é a nossa obra? Qual a importância de estarmos aqui? E aí o Evangelho vem nos trazer que nos é dado a oportunidade de estarmos aqui enquanto espíritos encarnados por um objetivo: a nossa evolução. E se nós todos estamos aqui, é porque nós estamos no mesmo barco. Se todos estamos no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, é porque todos nós, só muda o endereço, mas todos nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. É o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, é a soberba. São vários sentimentos que nos assolam. Ora mais o orgulho, ora mais a vaidade, ora mais a soberba. Mas esses sentimentos que nos assolam, eles estão presentes no nosso dia a dia. E é esses sentimentos que nos assolam que nós temos que aprender a não só conviver com eles, mas aprender a burilar esses sentimentos, a fazer uma mudança em relação a esse nosso sentimento. E isso só depende de nós.
Porque ao nós nos sentirmos e agirmos de forma orgulhosa, é claro que nós estamos atraindo para junto de nós espíritos que têm, encarnados e desencarnados, que estão vibrando naquela mesma frequência vibratória. Então, se nós estamos vibrando gratidão quando nós amanhecemos o nosso dia, vibrando gratidão, por exemplo, porque temos uma casa, um teto, uma família, o alimento, a saúde, o trabalho. Se nós vibramos gratidão, nós estamos atraindo espíritos que estão vibrando no mesmo sentimento. Se nós estamos vibrando com a raiva, com a inveja, com a mágoa, com o ódio, com o egoísmo, nós também estaremos atraindo espíritos encarnados e desencarnados que estão plasmados na mesma vibração. Então, na questão 230 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos a seguinte questão, vai perguntar aos espíritos de luz: se é possível progredir, se é possível evoluir. E a resposta dos espíritos é: sim, é possível evoluir muito, é possível modificar-se muito. E do que depende então essa evolução? Do que depende então esse modificar-se? E os espíritos respondem: da vontade, do desejo de cada um. Então, não adianta o Roberto vir aqui e nos falar a palestra mais linda que for, a Mari, a Dona Rose, o Carlos, seja qual for, Haroldo Dutra Dias, que eu gosto muito da oratória dele, Divaldo, não adianta qualquer um vir falar as palavras mais bonitas, se isso não tocar o nosso coração, e se isso não fizer nos refletir que é a nossa ação, que é a nossa vida, que é o nosso pensamento, que é a nossa mudança. O outro não pode inferir sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós, como a forma que nós nos agimos, a forma que nós nos comportamos. Essa responsabilidade é nossa. O Livro dos Espíritos menciona isso. É possível nós melhorarmos? Sim. Mas depende do quê? Da vontade, do desejo, da reflexão. De parar um momento e dizer: eu não fui legal na fala com aquele colega. Eu preciso voltar lá e pedir perdão. A fala que eu tive com a mãe, com o pai, com o filho, não foi a mais adequada. Não foi no tom que eu deveria. Gerou uma mágoa, gerou um ressentimento. Então sou eu que tenho que voltar e pedir perdão. Sou eu que tenho que refazer esse sentimento. Sou eu que tenho que educar esse sentimento. Sou eu que tenho que educar esse pensamento. Enquanto nós terceirizarmos, enquanto vocês, enquanto nós terceirizarmos a culpa daquela ansiedade, daquele sentimento que está dentro de nós, quando nós deixarmos ao outro essa culpa, nós vamos estar mais uma vez fugindo da oportunidade que o Espiritismo nos traz, que é a nossa melhoria íntima. O nosso compromisso de estarmos aqui encarnados é com nós mesmos. É com a nossa evolução. E essa evolução vai ocorrer em maior ou menor grau a partir do nosso comprometimento com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos. E todos nós temos dias, temos palavras, temos ações que muitas vezes a gente olha para trás e nos envergonha. Todos nós temos. Mas se nós olhamos para trás e nos envergonhamos, é sempre um momento, é sempre há uma oportunidade de voltar atrás e de pedir perdão. E o livro do Alberto Almeida, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, ele nos relata isso. O quanto é difícil nós pedirmos perdão. O pedir perdão não é esquecer, mas é conseguir olhar para aquela situação sem aquele sentimento da raiva, sem aquele sentimento do ódio, sem aquele sentimento da culpa. É conseguir olhar para a situação com outro sentimento.
sem sentir aquela dor, sem sentir aquela ansiedade. E nós vivemos hoje o mal, o século da ansiedade. Nós vivemos o mal da ansiedade, porque nós queremos que as coisas sejam do jeito que eu acho que é certo, do jeito que a minha razão diz que é certo. Mas não é assim, porque existem muitos outros fatores, e porque aquilo que é certo para mim nem sempre é certo para o outro, porque aquilo que eu interpreto de uma maneira, o outro interpreta de outra. E como é que eu vou conviver com isso? Então, nos falta hoje aflorar esse sentimento de benevolência que o Espiritismo nos traz, de empatia. Nos falta hoje trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, os exemplos do Mestre Jesus. A paciência, a meditação, a oração, a prece, o Evangelho no lar. Nós temos muitas ferramentas para que a gente encontre esse caminho. Então é muito importante que a gente coloque essas ferramentas no nosso dia a dia, na nossa semana. Porque ao mudar a nossa relação com o outro também muda a relação conosco. Então, nós somos espíritos que estamos nessa oportunidade, na condição de encarnados, para refletir sobre isso. E um passo importante nós já demos, que é o fato de estar aqui. Nos oportunizar estar aqui. Então quer dizer que nós estamos buscando. Outros irmãos nem buscando estão. Então nós pelo menos estamos buscando esse entendimento. E um segundo passo é que esse entendimento seja colocado no nosso dia a dia. Que esse entendimento seja colocado nas nossas ações. Na questão 227 do Livro dos Espíritos, de que maneira os espíritos podem nos influenciar? E aí diz o seguinte: nós devemos estudar o nosso passado, olhar para o nosso passado. Nós devemos olhar para as nossas experiências e procurar os meios para que a gente consiga elevar-se, para que a gente consiga substituir aquelas experiências do passado que não foram tão salutares, que a gente consiga substituir aquelas experiências que nos trouxeram dor, que nos trouxeram mágoa, porque talvez lá no passado, talvez há 5 anos atrás, talvez há 10 anos atrás, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. E o Espiritismo nos fala também que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, se nós estamos buscando esse conhecimento, é porque nós já temos a ferramenta necessária para fazer alguma mudança. Mas essa mudança só depende de nós. Depende de cada um de nós. E é cada um olhando para o seu ser, para o seu indivíduo, que sabe qual é a chaga mais necessária que precisa mudar nesse momento. É a ansiedade para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero? É o egoísmo? É a inveja? É a dificuldade de conviver com o outro? É a dificuldade de aceitar tal situação dentro de casa, no trabalho, na rua, no trânsito? Cada um sabe. Então, nós devemos observar. Nós devemos nos colocar como observadores de nós mesmos. Observadores das nossas atitudes. Observadores das nossas ações. Um desafio, por exemplo, olharmos para essa semana que vai se iniciar amanhã, olharmos para o dia que nós, segunda-feira, domingo, segunda, terça, e nós olharmos para aquela situação que mais nos desafia e nós tentarmos fazer o exercício de reagir de uma forma diferente. Se aquela pessoa que tanto nos angustia, e a gente sempre trata aquela pessoa de tal maneira, se nós começarmos a agir de uma forma diferente, com a palavra diferente, com a ação diferente. Se nós começarmos a acordar de manhã
de uma forma diferente. Isso vai criando uma outra relação, isso vai criando uma outra energia na nossa vida, no nosso dia, no nosso trabalho, na nossa convivência familiar. Uma outra questão, que lá na questão 227 do Livro dos Espíritos, além do fato de nós nos observarmos, é também observarmos os lugares que nós percorremos, aqueles com os quais nos aconselhamos, os ambientes em que nós convivemos. Quem eu estou ouvindo nesse momento? É aquela pessoa que eu admiro? É aquela pessoa que eu gosto de conviver? Que notícias eu estou dando importância, que eu estou trazendo para dentro da minha casa, que eu estou trazendo para dentro do meu lar? Que música que eu estou escutando? Que diálogo que eu estou tendo com o meu vizinho? Tudo isso vai trazendo, vai nos conectando a uma energia, que ela pode ser positiva ou negativa. Eu conto uma história que quando eu vou, meu pai mora em Cachoeiro do Sul, e quando eu vou visitar, algum tempo atrás, eu chegava na casa do meu pai, ele estava sempre com um certo canal um certo canal ligado, um certo programa, ouvindo. E aí eu dizia assim, não, pai, continuar com esse canal aí, eu vou dar uma volta, continuar com esse programa aí, eu vou dar uma volta, depois eu retorno. Porque eu dizia assim, se o programa não tem, se o fato ali não tem uma tragédia, o apresentador cria a tragédia para apresentar, né? Então eu disse, o que te faz isso? O que isso te traz de bom? Nada, minha filha. Então, muda a sintonia, muda o programa. E graças a Deus ele parou de ouvir o programa. Mas é só para demonstrar um exemplo, que a gente às vezes não consegue mudar a sintonia. A gente às vezes não consegue sair daquela forma de estar reclamando, de estar naquela energia negativa, e a gente não consegue, e a gente quer continuar naquele sentido, e isso não vai trazer mudança. E o nosso objetivo é evoluir, o nosso objetivo é aprender, o nosso objetivo é melhoria íntima. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nos foi dada a oportunidade de estarmos enquanto espíritos encarnados no planeta Terra. Mas se nós continuarmos ouvindo o mesmo programa, a mesma rádio, a mesma música, se nós continuarmos com o mesmo diálogo, nós não vamos obter essa mudança. E daí não adianta eu culpar o espírito obsessor, porque é eu que estou buscando. Eu deixo aproximar de mim, aproxima-se de mim aquilo que eu permito. As pessoas, os espíritos, as ocasiões, os contextos. E para isso, o que é importante? É importante eu parar e eu pensar. Porque o mal da sociedade hoje e da ansiedade, que é o mal do século, é nós vivermos no automático. Eu não paro para pensar. Eu não paro para pensar o que aquela notícia ali do Instagram, do Facebook, das redes sociais, do TikTok, o que aquilo está me trazendo. Então tem um autor que diz o seguinte também, agora eu esqueci o nome dele, que ele diz o seguinte: cuidado quando a gente segue a manada. Cuidado quando todo mundo vai por esse lado. Eu também vou, porque todo mundo vai. Mas o que aquilo quer me trazer? O que de novo, o que de importante isso me traz? Então, muitas vezes, o que nós precisamos no nosso dia a dia? Parar. Respirar. E nos perguntar: é isso que eu quero? O que isso faz? O que isso tem de importância na minha vida? O que isso faz de sentido na minha vida? E quantas vezes... Obrigada, mãe. Quantas vezes nós paramos no nosso dia?
Tem um amigo espírita que ele diz assim: nós somos imensamente carentes do Mestre Jesus. Nós somos imensamente carentes de falar de espiritualidade. Nós somos imensamente carentes de falar de amorosidade. Quando é que a gente fala de amorosidade? Quando que a gente fala de espiritualidade? Quando que a gente se permite dar um abraço no outro? Em momentos especiais, para dizer Feliz Dia das Mães, dos pais, Feliz Aniversário. Quando que a gente permite, nos permitimos nos colocar numa sintonia de amorosidade? Quando a gente vem no centro espírita, quando tem uma data comemorativa, mas e no dia a dia? O que ocupa a nossa mente no dia a dia? Então, são questões que nós precisamos pensar. E me chama muita atenção também esse sentido, com quem nós nos aconselhamos. Quem é que eu deixo me influenciar? Quem é que eu permito que os meus ouvidos ouçam? É claro que às vezes a gente tem que ouvir muita gente, mas assim, o que eu internalizo? O que eu sigo? O que eu internalizo? Então é essa, e aí o Livro dos Espíritos diz que é observar, que é parar, que é meditar. É isso que vai ajudar a nos educarmos. O tema da palestra, educação dos sentimentos. É possível nos educarmos? É possível educar esse sentimento? Sim. Mas nós temos que construir essas ferramentas. Essas ferramentas, elas existem, e trazer elas para o nosso dia a dia. Então não adianta eu vir na casa espírita hoje e amanhã eu seguir da mesma forma. Se eu não parar um minuto, se eu não parar alguns minutos e repensar sobre a minha atitude, repensar sobre o meu comportamento, repensar sobre a minha ansiedade e continuar na mesma programação mental, continuar na mesma atitude, continuar fazendo tudo da mesma forma. Então, essa é a primeira regra. Parar, pensar, refletir sobre as nossas próprias ações. Não tem remédio milagroso. E evoluir não é fácil. Ninguém diz que é. Porque hoje a gente acerta, amanhã a gente erra. Mas a busca constante dessa melhoria é isso que faz com que a gente venha progredir. A busca constante. Se eu errei hoje, eu não tenho que me punir. Eu tenho que pensar, refletir, voltar atrás, pedir perdão e seguir a caminhada. Se eu errei amanhã, da mesma forma. Não se puna, não se cobre. Repense, reflita, volte atrás, peça perdão. Às vezes a gente acha que pedir perdão vai favorecer o outro. E não é verdade. O fato de pedir perdão só favorece a nós mesmos. Porque às vezes o outro nem sabe que eu estou magoada com ele ou com ela. Esse sentimento está em mim. O outro está lá vivendo a vida dele tranquilamente, nem sabe que aquilo que ele falou me causou uma mágoa. Isso está em mim. Isso está remoendo aqui dentro, né? Então sou eu que tenho que tomar essa ação. Porque essa mágoa, esse sentimento tem que sair de mim. E ele só sai quando eu consigo externalizar. E para pedir perdão a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter humildade. Também é importante que a gente mencione que esses pensamentos e sentimentos, eles muitas vezes nos colocam num cenário de conflito. E o conflito é uma expressão trágica de uma necessidade insatisfeita. Quando nós estamos em conflito com uma situação, é porque nós estamos insatisfeitos. Quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos em conflito, é porque nós estamos insatisfeitos com alguma coisa. E aí nós temos que parar e nós temos que pensar o que aquela insatisfação está gerando e como é que eu posso resolver. Como é que eu posso resolver aquela situação que está gerando a mágoa, que está gerando a ansiedade, que está gerando a raiva, que está gerando a cólera, né? Então isso só demonstra as nossas vulnerabilidades. E uma coisa muito importante é nós olharmos para nós mesmos e aceitarmos que nós somos vulneráveis.
que nós somos sim atingidos por fatos, por questões, por notícias, pelo contexto, o meio nos influencia. E quando nos é possível escolher que meio é esse que nós queremos estar, que a gente possa fazer essas escolhas. Às vezes não é possível, mas às vezes é possível. Então, é importante que a gente tenha humildade de absorver e entender que nós somos vulneráveis. Nós temos vulnerabilidades. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui é superior a ninguém. Porque se fosse superior, nós não estaríamos aqui no mesmo barco, no mundo de terras e expiações para evoluirmos. Se nós todos estamos aqui, é porque nós todos, por hora ou por outra, vamos ter todos esses sentimentos, todos esses conflitos. Então, é porque nós estamos diante dessas imperfeições morais e espirituais. Enquanto o Espiritismo nos fala dessas imperfeições morais e espirituais, por exemplo, a psicologia vai chamar isso de inteligência emocional. Como é que nós estamos buscando a nossa inteligência emocional para resolver os conflitos que existem dentro de nós, para interpretar as vulnerabilidades que nós temos e para dar um passo adiante. E aí Emmanuel ele vai nos falar o seguinte, na sua grande sabedoria, ele vai relatar que esse contexto das vulnerabilidades gera uma situação, um permanente hábito de reclamar. Então eu sou ansioso, eu tenho mágoa, eu tenho vulnerabilidade, eu tenho conflitos comigo mesmo, e aí o que eu faço? Eu tenho 2 caminhos, Emmanuel diz. Eu paro, penso, reflito e crio alternativas para resolver, ou eu continuo reclamando das mesmas coisas, das mesmas situações, dos mesmos contextos, dos mesmos diálogos. Então são 2 caminhos. Emmanuel nos coloca diante de 2 caminhos. Não existe outro caminho. Ou eu tomo atitude para melhorar, ou eu continuo a reclamar. E a continuidade dessa reclamação não vai nos trazer melhoria íntima. Não vai nos trazer educação dos sentimentos. Não vai nos trazer evolução. Mas se eu parar, pensar, mudar a atitude, reprogramar, mudar o programa, trocar a rádio, a estação, eu vou começar a observar resultados positivos. E as pessoas também vão começar a observar resultados positivos. Então a gente não muda o outro. O mundo muda porque a gente muda nós mesmos. É a nossa forma de olhar para nós e de reagir às situações que fazem com que o outro mude, com que o mundo mude. Né? Então, eu preciso gerar à minha volta um ambiente que seja salutar. Um ambiente que eu consiga mudar a frequência. Ou quem de nós não conhece aquela pessoa que, meu Deus, quando eu encontro aquela pessoa eu já me preparo assim, vou respirar. Aquela cunhada, que ela só vai reclamar. Porque hoje, porque o sol está quente, porque está chovendo, porque a roupa não secou, porque eu estou com dor aqui, porque eu estou com dor lá, porque... E aí eu me preparo porque eu sei o difícil que é conviver com aquela pessoa. Pode ser a cunhada, pode ser o colega de trabalho, pode ser o chefe, pode ser a vizinha, né? Que eu já encontro assim, desvio o caminho, porque... Ou então, também quem não conhece aquela pessoa que, meu Deus, eu adoro encontrar. Porque ela vem com um abraço, ela pergunta como é que você está e ela espera para ouvir. Porque a gente já se deu conta, vamos nos dar conta de quantas vezes a gente pergunta, oi, tudo bem? Mas a gente não quer saber se a pessoa está bem, a gente não espera para ouvir. Hoje a gente tem uma grande dificuldade na comunicação, que é saber ouvir. A gente pergunta no automático, está bem? Mas eu não quero saber se a pessoa está bem. Porque eu não tenho paciência para ouvir. E a gente que trabalha com educação, que trabalha na universidade, a gente não sabe o quanto é importante, por exemplo, os jovens hoje, a necessidade deles serem ouvidos. Os idosos, a necessidade de serem ouvidos.
Muitas vezes as pessoas não querem presentes, não querem coisas materiais. Eu quero ouvir, eu quero ser ouvido. Eu quero que alguém me dê um abraço. Eu quero que alguém ouça. Eu quero que alguém preste atenção em mim. Eu quero que alguém preste atenção na minha angústia. Eu quero falar. Eu só preciso falar. Mas eu preciso que alguém me ouça. Quantos jovens, quantos alunos hoje nós atendemos, por exemplo, que batem a nossa sala com um monte de problemas, com um monte de coisas, que às vezes são coisas pequenas, mas eles só precisam que alguém ouça. Às vezes eu não tenho a solução para tudo, ninguém tem a solução para tudo, mas eles só precisam que alguém ouça. Só preciso que alguém preste atenção. E ainda mais hoje no mundo das redes sociais, no mundo virtual, é claro que as redes sociais, as tecnologias são importantíssimas, são a nossa evolução e tal. Ninguém se questiona isso. Só que isso também nos deixou muito mais ansiosos. Isso também esfriou muito mais as nossas relações. Isso dificultou muito mais a nossa paciência para ouvir o outro. Porque eu estou ouvindo o outro e estou ali respondendo no WhatsApp. Porque eu estou ouvindo o outro e estou ali no Instagram. E muitas vezes o que as pessoas querem é que você olhe no olho, pare 5 minutos e ouça. Às vezes, se você parar 5 minutos, se permitir olhar no olho do outro e ouvir, está resolvido o problema. Mas a gente precisa se dar conta disso. São coisas simples, mas a gente não se dá conta disso no dia a dia. A gente tem uma enorme dificuldade de se dar conta dessas ferramentas simples no dia a dia. E muitas vezes, com essas pequenas atitudes, a gente muda uma vibração, a gente muda uma relação e a gente resolve os problemas. Então, muitas vezes a gente gera um cenário de animosidade, de pessimismo, e a gente cria uma energia densa no ambiente de trabalho, em casa, porque a gente não tem paciência para ouvir, porque a gente não tem paciência para interpretar. E aí vai a segunda regra, então. Vai a segunda regra, que é aceitar. Quando nós aceitamos as situações, quando nós aceitamos, eu estou nesse trabalho, eu tenho que conviver com essa pessoa difícil, eu tenho que aceitar, em vez de reclamar. Se eu aceito isso, eu crio aquela segunda regra ali que Emmanuel mencionou. Eu crio a solução para resolver. Quando eu não aceito, eu continuo na minha vulnerabilidade de reclamar. Então, aceitar as situações, aceitar as relações, aceitar que as pessoas são difíceis, porque eu também sou difícil, porque nós também somos difíceis. Ou será que eu sou fácil e só o outro que é difícil? Não, eu também sou difícil. Será que a gente não se deu conta que também é difícil conviver comigo? Então, quando eu aceito a minha vulnerabilidade, eu passo aí por aquele caminho que Emmanuel disse, de criar ferramenta e estratégia para resolver o problema. Então, aceitar é algo muito importante. E aí eu encontro as estratégias para resolver as questões. Então, nós temos que vencer um outro sentimento que é o nosso orgulho. Porque para aceitar algo, para aceitar aquela situação, eu tenho que vencer o meu orgulho. E uma das maiores chagas da humanidade hoje é o nosso orgulho. Não, porque eu estou certo. Porque eu tenho razão, o outro está errado. E aí tem uma questão muito importante, que é sobre a razão. E eu estava conversando isso, eu acho que ontem, antes de ontem, com uma amiga, e aí eu fui atrás de refletir um pouco sobre isso para fazer a leitura de hoje, para fazer essa fala de hoje.
que essa minha amiga falou assim, hoje eu prefiro ter paz do que ter razão. E aí eu fui atrás dessa mensagem. E assim, a paz é um conceito universal. Todo mundo sabe o que é paz. Todo mundo sabe quando está em paz. Mas eu sei quando eu tenho razão? Nem sempre. Porque a paz é um conceito espiritual e universal. A razão é um conceito filosófico imutável. A paz sempre vai ser paz, mas a razão nem sempre vai ser razão. Porque o que é razão hoje, daqui a 5, 10 anos pode não ser. E o que era razão lá no passado, talvez hoje não é. Um exemplo. Há muito tempo atrás, nós falávamos olho por olho, dente por dente. Isso era razão. Se tu me ferir, eu também vou te ferir. Isso era razão. Hoje isso não é mais aceitável. Então, a razão é um conceito filosófico imutável. E talvez o que é razão para nós aqui no Brasil, lá na China tenha outra razão. Lá, o que é razão aqui no Sul, lá no Nordeste, tenha outra razão. Porque a razão é um conceito filosófico imutável. A paz é um conceito espiritual e universal. Ou seja, é muito melhor nós resolvermos os conflitos e nos encontrarmos em paz do que dizer, não, tem que ser dessa forma porque eu tenho razão. Que razão é essa? Será que essa razão tua é a mesma razão do outro? Como é que isso foi construído? Então, é mais importante nós termos paz do que nós termos razão. E nós precisamos também entender que todo conflito, ele vem para o bem. Esse foi uma fala do Haroldo, de um dos vídeos Odisseia, de um dos canais do Instagram do Haroldo Dutra Dias, canal Odisseia, onde eu assisto vários vídeos e mensagens do Haroldo, e ele fala assim, que nós vivemos em constante conflito, em várias áreas da nossa vida, mas todo conflito, ele quer expor uma realidade. Todo conflito a gente deve encarar como positivo, porque se eu estou em conflito é que significa que ali eu tenho que investir, que ali eu tenho que olhar com mais cuidado. Se eu estou em conflito com a minha saúde, com o meu peso, com a minha alimentação, eu tenho que olhar para aquela questão com mais cuidado. Se eu estou em conflito com o meu relacionamento, é porque eu tenho que olhar para aquela situação com mais cuidado. Se eu estou em conflito com o meu trabalho, o conflito, se a gente encarar o conflito, e ele deve ser encarado como algo bom, como algo positivo, porque ele está nos dando um alerta, que é para aquela situação que eu tenho que olhar nesse momento. Então, o maior conflito que eu tenho nesse momento é a situação que eu preciso investir em resolver nesse momento. E se eu não resolver, se eu protelar, esse conflito vai vir o ano que vem, na semana que vem, no mês que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Porque os conflitos vêm para nos mostrar a nossa vulnerabilidade enquanto espírito e para mostrar que é ali naquele ponto em que eu tenho que evoluir primeiro. Então o Haroldo nos fala que nós temos que encarar os conflitos como algo positivo, porque ele está nos mostrando aonde eu tenho que investir nessa educação do sentimento, nessa melhoria íntima. E aí cada um sabe do seu. E aí a gente volta àquela questão lá do Livro dos Espíritos. É possível evoluir? Sim. Depende da sua vontade, do seu desejo, do indivíduo, de cada um, de cada espírito. Então, o Haroldo também menciona que é um grave erro nós querermos mudar o outro. Nós nunca conseguimos mudar o outro, nós não vamos conseguir mudar o outro. Nós temos é que mudar a nós mesmos. E aí a gente vai mudar a interpretação que a gente tem sobre o outro. E o outro também vai mudar a interpretação que tem sobre nós. Mas eu só consigo mudar a mim mesmo. Eu não consigo mudar o outro. E quando a gente investe na tentativa de mudar o outro, nós estamos perdendo um tempo da nossa encarnação, nós estamos perdendo energia, porque nós não vamos conseguir mudar o outro. Eu só consigo mudar a mim mesmo e a relação que eu tenho com o mundo.
Então, que a gente não perca essa oportunidade do aqui e do agora. E a maior ferramenta que nós temos é refletir sobre as nossas ações. É refletir, é parar, é meditar sobre o nosso comportamento, sobre a educação do nosso sentimento. Essa ferramenta é preciosa e ninguém pode fazer por nós. É cada um de nós. Toda raiva, toda mágoa, todo orgulho, todo egoísmo que eu quero corrigir no outro, é porque ela está dentro de nós. Eu só enxergo no outro aquilo que está em mim. Se eu falo como aquela pessoa é egoísta, é porque eu também sou. E dói às vezes a gente dizer isso pra gente mesmo, né? É difícil a gente se olhar no espelho e dizer que aquilo que eu enxergo no outro é porque também está em mim. Então, se eu quero corrigir no outro, é porque antes eu tenho que corrigir em mim. E por isso que tem muita gente que foge do espiritismo, né? Porque dói. Evoluir dói. Evoluir é difícil. Evoluir é cortar nossas más tendências na própria carne. Evoluir é assumir que eu sou orgulhosa, que eu sou invejosa, que eu tenho soberba muitas vezes, em determinados momentos. Porque se eu enxergo aquilo no outro, eu também tenho em mim. Assim como se eu enxergo a amorosidade no outro, se eu enxergo a benevolência, se eu enxergo a paciência, é porque também aquilo está em mim. Então, é causa e consequência. E é por isso que nós precisamos tanto da observação, da meditação sobre nós mesmos. E aí, isso faz parte da lei do progresso que está lá no Livro dos Espíritos. É essa oportunidade que nós temos de refletir sobre cada um, sobre cada uma das nossas ações. E aí, no Livro dos Espíritos, menciona-se que nós estamos desperdiçando essa oportunidade, a oportunidade dessa encarnação, quando nós estamos centrando a nossa energia num sentimento pejorativo, na reclamação ou na vulnerabilidade do outro, e deixando de investir na nossa reflexão íntima, na nossa análise íntima. Então, esse é o terceiro passo, essa é a terceira etapa dessa reflexão, que é olhar para mim mesmo, enxergar dentro de mim aquilo que eu enxergo como defeito no outro, perceber que aquilo antes de ser tratado no outro tem que ser tratado em mim, porque se eu enxergo no outro está dentro de mim. E como eu faço essa mudança então? Um dos caminhos é a trilha da gratidão. Eu focar muito mais em ser grato do que em reclamar. Eu focar muito mais em agradecer pela oportunidade divina, em agradecer pela família, em agradecer pela saúde, em agradecer pelo lar, em agradecer pelo alimento, em agradecer por ouvir, em agradecer por respirar, em agradecer por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui, de evoluir. Então, esse sentimento de gratidão já nos coloca numa outra posição. Esse sentimento de gratidão, ele já nos tira de uma posição de reclamar, de terceirizar a nossa culpa. Então, uma ferramenta muito importante é a gratidão. Gratidão até mesmo por aquilo ali que Haroldo menciona, pelos desafios, pelos conflitos, porque eles estão nos mostrando aonde nós devemos evoluir. Muitas vezes a gente reclama porque perdeu o ônibus, perdeu o voo, perdeu tal horário. Talvez seja um pequeno conflito que está te livrando de algo muito maior. Então a gente vê, diante de cada situação, um motivo de aprendizado, um motivo de agradecimento e não de reclamação. Outra questão muito importante que guia os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são as nossas palavras. De que forma eu estou me expressando? De que forma eu estou me comunicando? É de uma forma agressiva? Ou é de uma forma mais empática? Ou é de uma forma mais assertiva? Ou é de uma forma mais amorosa? Eu posso falar tudo, qualquer assunto,
mas eu posso falar de diversas formas. Eu posso ser agressiva, eu posso ser passiva, ou eu posso ser assertiva. A forma como eu falo, a forma como eu expresso, muda uma relação. A forma como eu me coloco, como eu me preparo para me colocar, muda uma relação. Então, nós precisamos domar essas más tendências, construir uma atmosfera mais fluida aonde nós estamos. Que bom quando a gente chega em um ambiente e as pessoas dizem: você trouxe luz, você trouxe energia positiva, você trouxe uma atmosfera positiva. Significa que a nossa fala, significa que o nosso olhar, significa que nós estamos ali sendo mais empáticos, sendo mais amorosos. Então que a gente queira ser aquele ser que ao entrar em um ambiente traga essa energia positiva. Que entrar em contato com outras pessoas traga essa amorosidade. Que as pessoas queiram estar junto de nós. E que a gente fuja, se é que nós somos, né? Que a gente fuja daquela questão de que assim, nossa, eu não quero entrar em contato com a Daiane. Que pessoa difícil de trabalhar com ela, né? Então que a gente consiga reorganizar, reprogramar a nossa mensagem, a nossa fala, o nosso pensamento, as nossas ações. Porque isso vai nos colocar em um outro patamar, em uma outra fluidez, em um outro magnetismo. E com certeza, eu não estou fazendo isso pelo outro, eu estou fazendo por mim. E essa evolução, domar as nossas más tendências, é um processo contínuo. Não adianta eu fazer isso hoje e amanhã eu continuar reclamando, falando, fofocando, e bababá, bababá, bababá. Domar as nossas más tendências tem que ser um processo contínuo, tem que ser um processo constante. A oração, a prece, a meditação, o sentimento de gratidão são excelentes ferramentas para que a gente venha aplicar no nosso dia a dia. Então, uma outra filósofa que eu gosto muito, embora ela não seja espírita, e que eu assisto muito e assisti também alguns vídeos para vir me preparar para essa fala, é a Luísa Helena Galvão. E a Luísa Helena Galvão disse que nós temos que estar numa busca permanente do controle da nossa mente, do controle dos nossos desafios, e que cada dia é uma oportunidade diária de nós crescermos. Que possamos assumir um compromisso com nós mesmos, na busca da melhoria íntima, do amor próprio, da centralidade, da paz interior e do autoconhecimento. Então a busca do autoconhecimento, a busca da centralidade da paz, a busca do amor próprio, a busca do autoconhecimento, ela é fundamental para que a gente consiga resolver os nossos conflitos, mudar as nossas más tendências e ter essa cultura da paz. E a Luísa Helena também diz, se você quer conhecer as profundezas da alma, conhece primeiro a ti mesmo. Se eu quero resolver os problemas do mundo, se eu quero resolver os problemas dos outros, se eu quero resolver os problemas do ambiente em que eu estou, primeiramente eu tenho que resolver comigo mesmo. Então, conhece-te a ti mesmo, olha para ti mesmo, olhar para si mesmo. E o Haroldo também vai dizer o seguinte, que a gente não pode ficar terceirizando o problema, culpando os espíritos obsessores. Não, porque nós somos espíritas, então a culpa é do espírito obsessor. Não, nós atraímos aquilo que o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa fala está plasmado. Se eu tenho um espírito obsessor do meu lado, é porque eu estou atraindo através do meu comportamento esse espírito. Se eu tenho um anjo de luz ao meu lado, é porque eu estou atraindo através do meu comportamento, do meu sentimento, através do meu pensamento, da minha fala, esse espírito. Nós construímos o nosso ambiente. Então, cuidado com aquilo que eu estou pensando, cuidado com aquilo que eu estou emitindo, cuidado com a forma como eu estou falando,
Cuidado com o ambiente, com o programa de televisão, com a música. Cuidado com aquilo que eu vou falar, com o que eu vou sentir, com a forma como eu vou expressar. Eu posso expressar tudo, mas não de qualquer forma. E aí o Haroldo diz assim, que nós precisamos e podemos mudar toda essa frequência, basta a gente meditar antes de tomar uma atitude, meditar antes de se posicionar, meditar antes de fazer aquela fala. Porque isso pode evitar um conflito, porque isso pode mudar a nossa frequência. E aí o Haroldo também diz assim, as mudanças são verdadeiras e as mudanças são possíveis, mas elas só são verdadeiras e elas só são possíveis se elas começarem por mim. E elas só começam por mim através da minha atitude. Então, não vamos terceirizar esse serviço. O serviço é nosso. A ferramenta é nossa. O aprendizado é nosso. Então, vocês e eu, nós somos o arquiteto da nossa vida. E as escolhas que nós fizemos são as que mudam verdadeiramente a nossa vida. Para um lado ou para o outro. Lembramos daquele caminho que Emmanuel nos menciona. O caminho da sabedoria ou o caminho da reclamação. As ferramentas o Espiritismo nos dá, mas o que nós fizemos com ela no nosso dia a dia, aí cabe a nós decidir. Então as escolhas de hoje, elas vão moldar o nosso futuro. Então que possamos, meus irmãos, fazer escolhas com sabedoria e com fé. E acima de tudo, que a gente possa confiar. Fazer escolhas, usar as ferramentas que o Espiritismo nos traz e ter fé. Porque também não adianta, é aquela fé raciocinada, né? Não adianta eu ter fé, eu rezo, eu tenho fé, mas eu não mudo a minha atitude. Não, é um conjunto de ferramentas. Estudar o Espiritismo, fazer a oração, agradecer, meditar sobre como que eu vou me comportar cada dia, em cada situação. E ter fé, confiar, entregar. Porque tudo tem o seu tempo. E nós estamos aqui no mesmo barco. Nós estamos diante do mesmo propósito, que é a nossa evolução. E o Espiritismo nos dá essas ferramentas. Então, que façamos a nossa parte e que possamos confiar em Deus, confiar em Jesus e confiar no processo. Obrigada. Não sei se passei do tempo, Mário, não estava para mim.